todos os anos nós já estamos acostumados. A cada 2 anos nós tomamos decisões importantes para a nossa vida como sociedade. As eleições no Brasil são separadas em gerais e municipais. Na primeira, como aconteceu em 2022, escolhemos deputados, estaduais e federais, senadores, governadores e presidente. Agora chegou a vez dos vereadores e prefeitos. E para entender melhor como tudo isso funciona, essa divisão, a gente conversa com o advogado especialista em direito eleitoral, Marcos Limão. Prazer em ter você aqui mais uma vez, Limão. Sempre uma alegria estar aqui conversando sobre um assunto tão importante para a sociedade. Seja bem-vindo, Limão. E vamos abrir aqui já, ouvindo o povo nas ruas com os questionamentos? Vamos. Me chamo Esther, moro no Santa Inês 1. Eu queria saber por que as eleições para prefeito são separadas das demais eleições. Olha, isso é uma opção do legislador, né? Que as eleições elas sejam separadas, ocorram a cada 2 anos. Então, um ano nós temos eleições gerais e 2 anos seguintes, eleições municipais. A principal diferença delas é que as eleições municipais, como é o caso de 2024, nós discutimos a organização da cidade. É isso que é o foco. Por isso que os candidatos a prefeito e vereadores, eles têm que tratar de assuntos de interesse local. Não adianta o vereador vir falar de defesa de armamento, vir falar de porte de droga, não é esse o foco da eleição municipal. Ao passo que as eleições gerais, que elegem-se os deputados estadual, federal, governador, senador, presidente e vice-presidente da República, elas tratam de modelo de sociedade. E aí sim nós podemos avançar para esse tipo de pauta. E a partir do momento também em que há esse modelo, a cada 2 anos a gente volta a fazer essa escolha, isso também tem um impacto no modo como o sistema funciona, né? Passa a funcionar, né, Limão? Há quem defenda, inclusive no Congresso Nacional, a unificação das eleições. Eu não vejo com bons olhos justamente porque o foco é muito diferente da discussão. Não tem como você colocar duas coisas tão distintas no mesmo processo eleitoral, na mesma propaganda. Inclusive a propaganda é curta, são apenas 35 dias de propaganda. Então eu vejo com bastante prejuízo essa unificação. Fora que, se você for votar e for unida a eleição, você vai ter 5, 7 candidatos para votar, a confusão vai ser muito grande na cabeça do eleitor. Interessante. Limão, conta pra gente qual que é a influência, né, que a eleição geral tem sobre a municipal. Olha, uma coisa alimenta a outra, né? Nós temos eleições municipais esse ano, e aí dos eleitos, né, surgem as lideranças políticas, não só dos eleitos, mas dos suplentes, de pessoas que foram bem votadas e não foram eleitas. Essas pessoas se cacifam como lideranças políticas da sua comunidade. 2 anos seguintes, nas eleições gerais, eles são potenciais candidatos a deputado ou serão cabos eleitorais, apoiadores de outros candidatos a deputado. E uma coisa vai alimentando a outra. Às vezes a pessoa sai candidata a vereador esse ano, não se elege, e isso não significa uma derrota, porque ela pode se posicionar como uma liderança consolidada. E aí ela busca 2 anos seguintes, nos próximos 2 anos, e um momento ela consegue, enfim, ser eleita. E tem outras questões mais relacionadas ao sistema em si, em relação ao número de deputados eleitos numa eleição, né? No caso, por exemplo, em 2022, influencia o tempo que os partidos terão nas campanhas de TV, nas municipais, no caso de agora, 2024, tem algumas coisinhas assim também, não tem? Sim, dependendo da quantidade de deputados federais, calcula-se o tempo que aquele partido político tem ao direito de antena, que nós chamamos, que é o direito da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, e ao acesso aos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, que são fundamentais hoje em dia para o processo eleitoral, já que as campanhas são majoritariamente constituídas aí bancadas com recursos públicos. E, Limão, quais cidades podem ter segundo turno, né? O que torna uma cidade apta para ter um segundo turno? O que define é uma regra na Constituição Federal que diz que a cidade com mais de 200 mil eleitores, ela obrigatoriamente precisa ter 2 turnos numa eleição,
no caso São José dos Campos e Taubaté, aqui na nossa região do Vale do Paraíba, e haverá segundo turno, caso no primeiro turno o candidato majoritário, o candidato a prefeito, não consiga o maior percentual, mais de 50% dos votos válidos, né? Então, se nós temos 210 mil eleitores, para o prefeito ser eleito no primeiro turno, ele precisa ter 50% de mais um dos votos válidos. Esses votos válidos podem ser 150 mil, 120 mil. Interessante. Vamos, Mila, chamar mais uma participação, né? Convidar mais uma vez os joseenses a participar aqui do Cidadania em Pauta. Meu nome é Clarisneia, moro no Jardim Morumbi e eu gostaria de saber que se tiver empate no segundo turno, o que é que acontece? Olha, é um pouco incomum isso acontecer. Essa dúvida também, né? Mas caso haja um empate, é o mais velho dentre os candidatos que assumirá aí o mandato eletivo. Essas ferramentas, né, a questão do segundo turno, ter um número mínimo de eleitores na cidade, né, a cidade tem que ter um número mínimo de eleitores, também são formas de evitar que isso aconteça, né, que seja decidido por um critério como esse, né? E é muito difícil acontecer empate, né? Geralmente, às vezes já vi casos acontecer em cidade pequena, muito pequena, que não tem 2 turnos, sim, mas o primeiro se decide com uma diferença de 10 votos, de 3 votos. Pequeno, Agora, né? empate eu nunca vi acontecer. Vai ser muito inusitado. E o segundo turno, né, esse critério da questão dos eleitores, tem uma justificativa específica na Constituição, ou é justamente, como a gente comentou, para prevenir determinadas situações? O único critério são o número de eleitores de uma cidade. Tá? Se tiver mais de 200 mil, teremos segundo turno. Somente para os cargos majoritários, somente na disputa para a prefeitura. Né? E aí os 2 mais colocados no primeiro turno vão para o segundo turno fazer essa disputa. Perfeito. Irmão, gostaria mais uma vez de agradecer sua participação aqui no Cidadania em Pauta. Eu que agradeço, permaneço sempre à disposição.